Alerta polêmica. O Donald Trump recentemente desmantelou iniciativas federais de diversidade, equidade e inclusão nos Estados Unidos, argumentando que são desperdício de dinheiro. Algumas empresas influenciadas por essa narrativa estão encerrando seus próprios programas nessas temáticas. Mas aqui vai a verdade para você. Essas empresas estão cometendo um erro estratégico que pode custar caro. Sabia que as empresas que investem em diversidade, equidade e inclusão têm 36% mais chances de superar a concorrência em lucratividade? Hoje eu vou te mostrar não apenas por quê, mas também como você pode transformar diversidade, equidade e inclusão em um motor de inovação, retenção de talentos e crescimento financeiro na sua empresa. Bom, se você é uma empresa ou um profissional ESG, esse vídeo é para você. Vamos juntos desmistificar essa temática. Nos últimos meses, nós temos visto uma resistência crescente às pautas de ESG, especialmente as de diversidade. Movimentos políticos e empresariais têm rotulado essas práticas como custos desnecessários. Essa é uma visão que ignora os impactos positivos da diversidade na inovação, no engajamento dos colaboradores e nos resultados financeiros da companhia. Enquanto algumas pessoas enxergam isso como uma despesa, as empresas que lideram seus mercados têm uma visão muito diferente e é sobre isso que nós vamos falar agora. A chave para você transformar diversidade em um investimento estratégico está em 3 pilares fundamentais. Vamos detalhar cada uma delas com exemplos práticos e objetivos para ficar mais clara a sua compreensão. A diversidade, por exemplo, não é apenas sobre representatividade, mas sim sobre reunir perspectivas únicas que fomentam a inovação. Um exemplo prático. Um ótimo ponto de partida é criar metas de contratação voltadas para grupos subrepresentados. Por exemplo, o Google estabeleceu o objetivo de aumentar a presença de mulheres em cargos técnicos. Isso trouxe resultados impressionantes para a organização. Sabe por quê? Porque mulheres geralmente têm estilos de liderança que são mais colaborativos e acolhedores. Isso ajudou a criar um ambiente onde as ideias fluíam mais livremente, sem medo de julgamentos, o que acaba impulsionando a criatividade da equipe como um todo. Outro exemplo é revisar os processos de recrutamento para eliminar os chamados vieses inconscientes, como adotar currículos anônimos na triagem inicial. E o que é o viés inconsciente, você pode estar se perguntando? É aquele preconceito automático que todos nós temos. Nós somos influenciados pela nossa cultura e pelas nossas experiências de vida. Então, no recrutamento, um viés inconsciente pode significar a exclusão de candidatos por gênero, raça ou até mesmo pelo nome, sem perceber. Então, criar o mecanismo de utilizar os currículos de maneira anônima numa triagem inicial ajudam os gestores a focar nas competências e não em fatores irrelevantes. O outro pilar, o da equidade, que significa oferecer as ferramentas e as oportunidades certas para que todos possam alcançar o seu potencial, ao invés de tratar todo mundo igualmente. Igualdade e equidade não significam a mesma coisa. A Salesforce, por exemplo, implementou programas de mentoria para mulheres e minorias. Isso permitiu que esses grupos desenvolvessem habilidades e fossem promovidos a cargos de liderança. Além disso, a empresa realiza auditorias salariais periódicas para corrigir discrepâncias de pagamento entre gêneros e etnias, algo que é muito comum no mundo corporativo. Ações como essa aumentaram o engajamento dos funcionários e reduziram o turnover. Tudo isso é muito bom para o negócio. O último pilar, o da inclusão, significa garantir que todas as vozes de uma empresa sejam ouvidas e valorizadas. A Microsoft, por exemplo, investiu em treinamentos sobre vieses inconscientes, que a gente acabou de falar. E esses treinamentos para os líderes e para as equipes da empresa,
promovendo, portanto, um ambiente mais colaborativo entre todos. Isso reduziu conflitos internos e aumentou a produtividade em projetos que eram interdisciplinares. Um outro exemplo importante acaba sendo uma iniciativa muito eficaz para as organizações, que é a criação dos chamados grupos de afinidade. Por exemplo, Employee Resource Groups. Acabam dando voz a colaboradores de diferentes origens. E esses grupos ajudam a liderança da organização a identificar pontos de melhorias, seja para a criação de políticas internas específicas em algumas temáticas, ou até mesmo produtos para mercados diversos. Então, pessoal, como que você pode transformar diversidade, equidade e inclusão em um motor de valor na sua empresa? Eu vou te dar 3 passos objetivos. Primeiro deles, integre temáticas de diversidade, equidade e inclusão na estratégia de negócios. Pensa nesse caso. A Johnson & Johnson incorporou essas temáticas no desenvolvimento dos produtos, ao envolver grupos diversos no processo de criação. Isso levou ao lançamento de produtos específicos para diferentes tipos de peles e cabelos, conquistando mercados que até então eram pouco explorados pela organização. Isso trouxe uma nova fonte de receita importante para a empresa. Passo 2. Mensuração de resultados. Estabeleça KPIs claros para você monitorar o impacto dessas iniciativas. Exemplos incluem os indicadores do European Sustainability Reporting Standards ou os do Global Reporting Initiative, o famoso GRI, tal como a proporção de diversidade em cargos de liderança, aumento de inovação e retorno financeiro de programas específicos voltados para diversidade, equidade e inclusão. Todos são muito valiosos. O último passo, comunicação estratégica. Comunique os seus avanços nessas frentes de maneira clara e transparente, tanto para o seu público interno quanto para o seu público externo. Empresas que fazem isso, como a Unilever, por exemplo, não só fortalecem a confiança dos investidores, mas acabam atraindo novos talentos que estão alinhados a esses valores. Vamos falar um pouquinho sobre como isso tudo já se mostra real. Um estudo da McKinsey mostrou que empresas com maior diversidade de gênero têm 21% mais chances de obter lucros acima da média. Então não é só uma despesa. A Unilever, por exemplo, implementou programas de inclusão global que reduziram o turnover em 47% em mercados emergentes. E entre essas ações estavam o treinamento de lideranças locais para adotar práticas inclusivas e a revisão de políticas de contratação para refletir melhor a diversidade da população local. Esse foco na inclusão permitiu um maior engajamento dos funcionários e uma operação mais eficiente por consequência. Bom, agora que você já entendeu como diversidade, equidade e inclusão são sim mecanismos e ferramentas que agregam valor para a sua organização, talvez você fique ali um pouco em dúvida sobre como começar ou como você pode conseguir um apoio especializado nessa jornada. Eu quero te oferecer então o meu Sprint de Sustentabilidade, que é um programa de 3 meses em que eu mergulho na operação da sua empresa e te ajudo a sair do outro lado com práticas, metas e objetivos concretos para você ter resultados tangíveis num período de tempo curtinho. Me manda uma mensagem no link aqui embaixo, a gente faz um alinhamento de expectativas, eu entendo quais são as suas necessidades e a gente traça um programa personalizado para você e para sua organização. E se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa aqui o seu comentário. Tô doida para ouvir o que você acha desse assunto polêmico. Ah, não se esquece de se inscrever no canal ou de compartilhar esse conteúdo com um amigo que possa se interessar. Até o próximo!